uma luta grande. Por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje eu tenho certeza que quem vai ver isso aqui tem um sonho, quer realizar. Talvez não seja como motorista, seja outra área. Mas eu falo com você, tudo que vem fácil, vai fácil. Com certeza. Mas na Serra de Teresópolis eu vi o que é uma responsabilidade, com 15 funcionários dentro do carro. Aí foi uma fase na minha vida, e a dele, de descoberta de uma outra paixão que eu não imaginava. Eu sempre viajei de ônibus rodoviário, mas eu nunca tive aquela paixão. A paixão da minha era caminhão. Eu fui criado dentro do 1513, cara preto, amarelo, faixa azul. Rodobus, corta trecho. Rodobus, corta trecho. Olá, queridos amigos do Rodobus. Estamos no quadro Rodocast. Hoje, Patrício César conta para nós a sua história e também todo o percurso, trajetória, coisas boas e também dificuldades que encontrou no seu caminho na área do transporte. Patrício, satisfação? Tudo bem? Igualmente, William, tudo bem? Fale para nós um pouco da sua história. Primeiramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que vocês vão ver esse vídeo. Contar um pouquinho da minha trajetória é assim, algo emocionante, né? Porque a gente passa muita coisa na cabeça da gente, a gente começa a lembrar do que a gente viveu e não é fácil. Então, começando primeiramente, eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, eu sou de 83, e praticamente a minha infância toda eu fui criado na área do transporte, né? Meu pai viveu antes de ser caminhoneiro, meu pai foi padeiro, e minha mãe sempre dona de casa. E aconteceu que, no meados aí dos anos 80, meu pai resolveu mexer com caminhão. E meu pai trabalhou numa empresa que puxava explosivos. Ali ele ficou praticamente 12 anos naquela empresa, e eu fui criado ali dentro com aquilo. E tomei amor muito grande pela área com caminhão, viajando. E minha família sempre foi uma família já espalhada, né? A avó sempre morou longe, então a gente, tanto no ônibus como no caminhão, eu passei a minha infância. Férias então de escola, eu passava viajando com meu pai, junto com a minha mãe. Eu fui filho único durante 11 anos, até que depois veio a minha irmã, né? Que hoje ela está com 29 e eu com 40 anos. Nossa diferença aí de 11 anos. E eu vi meu pai cuidando de casa, junto com a minha mãe, trabalhando como caminhoneiro. Não foi fácil, né? Para vocês que não é fácil. A gente tem um amor muito grande, e por isso, mas a gente sabe que é uma profissão sofrida. É uma profissão que, se você não tiver um amor mesmo, não adianta. Não adianta, porque eu vi muitas das vezes meu pai tirando da própria boca para dar para a gente dentro de casa. Eu lembro uma situação certa feita, rapidamente aqui, e que a gente estava na estrada, eu não lembro se era para o lado de Goiás, e a cozinha do caminhão estragou os alimentos. Não tinha hoje a tecnologia, uma geladeira, né? Hoje carreta, caminhão tem, você consegue pôr. Meu pai tinha cozinha, a gente embalava tudo assim Meu pai comprava os negócios em jornal para não estragar, mas não durava. Aí eu lembro uma vez que ele estava comendo, ele olhou, eu vi que ele não comeu e deu para mim comer. Então aquilo ficou marcado na minha mente até hoje. Não só aquilo, mas várias vezes. Essas são uma das histórias que você vê a dificuldade de quem trabalha no transporte, né? Eu já vi meu pai, muitas das vezes, eu não estando junto, ele contando, sempre mexia na região do norte, do nordeste. Isso não tinha lugar para viajar. Então, assim, a gente viajou um pedacinho de tudo. Mas, aonde eu tive com ele, eu me diverti. E se era 8 horas ele dirigindo, era 8 horas eu com a minha tampinha de panela ali brincando de volante. Esse é um dos lados bons que também o transporte tem, porque
A gente fala muito que o transporte, Verdade. ele só traz aquela questão, a gente só vê aquela questão difícil, né? Mas você vê aí com a criança, ela é apaixonada, quase sempre as histórias elas se repetem, né? Que a gente sempre comenta essa questão da gente estar ali com a tampinha É dirigindo, verdade. ou não importa, se é no caminhão do lado do seu pai ali ou até em casa. É um sonho de criança. Eu Tem brincava. que gostar. Eu brincava. Meus avós sempre moraram ali pro lado de Rondônia. Então, eu era um pau fincado assim, um aqui a alavanca, 3 pedacinhos de pau que era o freio, acelerador e a embreagem. Aquilo pra mim era o meu brinquedo. Eu não sei chutar uma bola. E ele era uma criança raiz, porque ele tinha a embreagem, o freio, Tinha. não era automático, não. Ainda Era, tinha o câmbio era lá. o raiz. Eu brincava com aquilo ali. E fora minhas carretinhas. Eu manobrava as carretinhas, eu fazia estrada, eu entrava, eu simulava, não era só uma brincadeira, eu simulava que eu estava na estrada mesmo, dando ré, veio meu pai no caminhão e fazia aquilo nos brinquedos. E aquilo para mim era minha diversão. Nossa Deus, até hoje eu lembro disso e eu trago isso para mim de forma... Tanto que meu pai fala, né, que pelo meu pai eu não tinha ido pro volante. Não te cortando aqui, será que as crianças de hoje elas vão ter essa emoção de ter essa brincadeira sadia de dirigir ali com a embreagem, com o freio acelerador, no computador, no Eurotruck? Nossa, Deus, não tem não. Você chegou a dirigir o Eurotruck no computador? Nunca. Pois é, o pessoal aí, a molecada nova aí que brinca no Eurotruck aí. Mas continue, Patrícia. Mas, e a emoção de ver meu pai chegando. Nós não tivemos carro pequeno em casa, nosso carro era o caminhão. Até certa feita aí, meados de 10 anos, quando a minha... Que caminhão era esse que seu pai Era um 1513. Era um 1513 cara preta, toco. Vamos colocar umas imagens aí do 1513. 1513 cara preta. Eu tenho essas fotos, na próxima entrevista tá na casa da minha mãe, eu quero ver, achar e eu vou trazer. Ele era o caminhão baú com as plataformas em cima da buzina. Cara preta, era a paixão do meu pai. Meu pai limpava, cuidava. Minha mãe fazia as cortinas, né? Os cortinados. E meu pai limpava, meu pai desmontava. Era tudo como se o caminhão. E eu tenho uma coisa aqui que eu brinco. E é caso até de rir. Até uma certa idade eu achava que o caminhão era do meu pai. Quando eu descobri que o caminhão não era... Quando eu descobri que o caminhão não era do meu pai, eu fiquei triste. Eu passei por uma certa deficiência emocional, assim, desculpa a palavra, que eu falei, pai, o caminhão não é nosso, não. E eu achava que o caminhão era nosso. A gente fazia compra, ia para casa de amigo, tudo no caminhão. Mas a vida do caminhoneiro é isso. O cara que fica com o caminhão é dele, era tudo dentro do caminhão. Cuida. Minha paixão, se o caminhão estava dentro da garagem, parado em casa, nós morávamos numa casa muito grande. Então, assim, eu estudei na escola boa, minha mãe sempre me puxou muito a educação, estudei em colégio particular, colégio estadual, eu estudei mais em colégio particular do que no municipal e no estadual. Então, em questão de educação, eu não posso reclamar nunca. Amém. E comecei a trabalhar cedo por minha conta, até trabalhei um pouco escondido do meu pai, nunca deixou faltar nada dentro de casa, isso eu não posso reclamar, de brinquedo, roupa, eu tinha do bom e do melhor, e graças a Deus. Tinha as dificuldades? Tinha, né? Então, assim, eu já vi meu pai sentar na beira de casa assim, ou minha mãe, e chorar por certa situação, porque a gente já passou. Não vou falar com você que a vida toda foi um mar de maravilha, porque não foi. E eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, lá na minha cidade mesmo, lá em Belo Horizonte. Eu sou nascido ali no bairro Boa Vista, perto de Sabará, criado ali até os 13 anos de idade. E meu pai, a empresa faliu. No dia que a empresa faliu, eu vi meu pai chorando. Eu vi porque era uma empresa assim que não era só uma empresa, era uma família. Era uma família. Então, a gente tinha tudo ali, eu não acreditava, né, que aquilo estava acontecendo. Foi na época do Collor, que deu aquele desgaste no Brasil muito grande. Então, assim, rebentou com todas as empresas.
A empresa que meu pai trabalha... Naquela época o Collor catou catou tudo. Eu lembro do meu pai sentando na varanda e chorando que ele tinha juntado um dinheiro junto com a minha mãe para comprar uma casa e a gente sair do aluguel. E ele perdeu esse dinheiro porque o dinheiro estava na poupança, foi retido todo, o Collor reteu todo o sistema financeiro do Brasil. Sim. Isso é história, viu, gente? Então, o Rodobus também é cultura. Eu vivi isso e eu lembro até hoje sobre essa situação. Então, assim, meu pai, dessa época, meu pai trabalhou como motorista do Cruzeiro Esporte Clube, em van, né? Nossa, a gente ganhava emblema, meu pai trazia muito emblema. Aí meu pai foi mexer com ônibus, na coletivo. Até que nos meados de 95, meu pai entrou para a empresa aqui na cidade de Betim. Com caminhão também? Não. Aí ele já tinha largado o caminhão e foi mexer com ônibus. Aí foi uma fase na minha vida e a dele de descoberta de uma outra paixão que eu não imaginava. Eu sempre viajei de ônibus rodoviário, mas eu nunca tive aquela paixão. A paixão da minha era caminhão. Eu fui criado dentro do 1513, cara preto, amarelo, faixa azul, entendeu? Eu tenho a imagem do caminhão até hoje. Eu tenho a imagem de eu soltando o freio lá, fazendo loucura. Meu pai passava apertado comigo. Não tinha um dia que eu não tomava uns pescotapa. Desculpa falar assim. Porque eu era, desculpa usar a palavra, não vou falar doente, que é uma palavra forte, mas eu era louco e sempre fui. O carro. Isso é o normal, isso é um desejo de toda criança que tem essa paixão, essa coisa boa. E vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém, acho que é só minha esposa que sabe. Eu tinha bicicleta, sempre tive bicicleta. Hoje, depois de mais velho, que eu perdi o gosto. Eu via o pessoal dentro do ônibus dirigindo e aplicava. A minha imaginação era tão forte que o meu guidão era um volante e minha alavanca de marcha que eu brincava. Eu estava andando de bicicleta, eu punha como se eu não era minha bicicleta, era um ônibus. Quais ônibus naquela época existiam que você se identificou? Eu tinha. Para realizar essa manobra na bicicleta? Nossa Deus, eu comecei na área de imaginação num 355. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Um monobloco, né? Eu comecei com 355, caixa, motor traseiro. E quando você entrou para o transporte, o que tinha no mercado? Quando eu entrei para o transporte, eu entrei em 2014. Em 2007 para 2008 eu entrei no transporte, não como motorista, eu entrei como cobrador. Aí eu ganhei uma promoção de auxiliar de tráfego e fui descobrir uma área também, que hoje eu estou até estudando para isso, estou tentando, mas que ainda tenho um pouco de medo. E eu fui trabalhar na área de logística, né, de transporte ali na Fiat. Aí, William, eu conto para você, aí já passou de uma área boa para uma área mais sofrida. Eu ganhei bastante conhecimento, descobri áreas que eu não sabia que eu tinha, mas também eu paguei um preço muito grande na área de saúde, na área mental, e até no meio do meu casamento veio, assim, não da minha parte mesmo, veio atribuir certo desconforto. Então, mas eu sei que nada nessa vida é fácil. A gente tem que pagar um preço. A gente tem um deserto a passar. Então, foi onde que eu agradeci, mas também eu perdi muito de mim, né, nesse momento. Então, assim, se eu for detalhar aqui, a gente vai ficar muito tempo. Mas o que aconteceu? Eu também, aí o meu amor pelo ônibus cresceu mais. Aí a minha vontade de virar motorista foi muito maior. Você então teve um envolvimento nessa oportunidade com o ônibus mais de perto? Trabalhei junto com meu pai. Eu fui um suposto encarregado do meu pai. Uhum. Não com as atribuições de encarregado e nem salário, mas fazia o serviço como se fosse um. Na época eu cuidava, não só a mim, mas como outras pessoas também, eu fui o primeiro a começar, era 80 ônibus. Então eu descobri uma área logística ali, comecei distribuição de carro, de motorista. Então aí eu vi que não era só motorista. Só que eu criei um medo. Eu tive lugares que eu podia estar trabalhando hoje
talvez até ganhando, mas eu não tive coragem de ir. Não tenho ainda essa Na verdade, coragem. teve uma resistência. Uma né? resistência muito forte em relação a isso. Mas, eu casei em 2009 para 2010. E eu, graças a Deus, eu gostava de carro. Eu era para ter tirado minha carteira cedo. Só que eu sempre dirigi, né, supostamente, sem carteira, carro pequeno. Aos 28 anos, eu casado. Meu pai estava presente aqui comigo. Depois do meu casamento, meu pai, infelizmente, mais a minha mãe se separaram. Foi um baque muito forte para mim, porque eu nunca tive a visão dos dois separados, mas hoje eu não aceito, mas entendo. E meu pai, naquela época, pagou a carteira para mim, morando aqui comigo. Aí eu tirei a carteira. E agradeço demais, de carro pequeno. Aí eu fui trabalhar na Sada Transporte, né? E lá eu comecei mesmo na área de motorista, carro pequeno. E graças a Deus agradeço demais. Lá dentro mesmo, eu trabalhando, eu vim trocar minha carteira. Aí que a gente conhece quem está do nosso lado. Eu sempre tive uma esposa que ela sempre viu que era o meu sonho. Então, assim, a gente vê quem está do nosso lado. É onde que a gente tem que dar valor. Foi um dos maiores sacrifícios que ela fez para mim, que ela trabalhava na área de autoescola. E nesse momento a gente já estava passando, ela estava um pouco debilitada de saúde, um problema agravado, a gente estava querendo ter filho, a gente não podia, né? Foi desenganado pelos médicos. E ao mesmo tempo eu trocando carteira. Então foi assim, coisas que... uma luta grande. Por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje eu tenho certeza que quem vai ver isso aqui tem um sonho, quer realizar. Talvez não seja como motorista, seja outra área. Mas eu falo com você, tudo que vem fácil, vai fácil. Com certeza. Mas tudo que tem um sacrifício, igual hoje eu olho, eu estava com meus 20 e poucos anos, completando quase 30, então eu vejo que a gente tem um legado a contar. Você não dá só valor naquilo que você passou para chegar aqui, como você valoriza para sempre, porque você sabe a dificuldade que é aquele processo ali. Verdade. Né? Eu vi minha esposa tirando o acerto dela, que ela tinha direito, que ela não era obrigada a fazer isso, por mais que era casada comigo. Eu nunca cobrei dela financeiramente nada, porque a obrigação era minha, e de como homem da casa, né? E ela me deu essa carteira. Então foi onde que eu faço... Ela tirou ali o acerto dela. Eu não lembro quanto tempo que ela ficou na autoescola, agora de cabeça. E eu fiz, e foi descontada. Ela não pegou um centavo. Foi tudo pago para minha habilitação. Um verdadeiro lar, ele é constituído dessa união, desse respeito e desse entendimento. Se você não tem uma pessoa do seu lado que está andando contigo, fica difícil. Verdade. E você, graças a Deus, você pode agradecer a Deus por esse feito na sua vida. Posso. Isso aí eu falo com orgulho. E todos que me conhecem sabe tanto ela, a fascinação que eu tenho sobre isso. O sonho. Eu amo dirigir. Eu sou apaixonado. Eu não sei te explicar até que ponto é isso. Mas, para mim, hoje, a direção é igual se eu deixar um prato de comida do lado. Para mim, me faz falta. Eu trabalho com isso, eu faço isso porque eu preciso financeiramente, mas o amor maior que eu tenho pela direção é muito grande. E eu vim estudando, procurando vídeos para tentar me aperfeiçoar. E até hoje eu faço isso. E aí, aos 2014 para 2015, aí sim, eu virei motorista. Aí, cara, que eu falo com vocês, que a responsabilidade bate a porta. Aí a ficha cai e as oportunidades são lançadas. Eu tive pessoas na minha vida, supostamente eu não vou citar aqui nomes para não expor, que foram verdadeiros pais para mim, entendeu? E ao falar isso, a gente fica até emocionado, porque eu tive uma pessoa que me deu oportunidade dentro da área de motorista, que nunca tinha visto eu dirigir nem pilotar um carro. Você quer virar motorista? Então hoje
você vai virar motorista. E me deu oportunidade assim. E eu lembro que no dia eu fiquei até revoltado, que ele me pôs uma viagem, ele entregou a chave na minha mão aqui e falou assim, vai para tal cidade. Mas eu achando que ele ia colocar uma pessoa do meu lado. Não, você vai, eu não quero um arranhado nesse carro. Eu não quero um arranhado nesse carro. Aí ele pegou e eu fui, cara, revoltado. Eu lembro que nesse dia eu saí bravo, o cara me ajudando, o cara me dando oportunidade, e eu revoltado com ele. Até que eu cheguei num caminho lá, eu parei o carro e liguei pro meu pai. Porque eu sempre tive assim, até hoje eu tenho esse legado comigo. Eu não faço nada sem comunicar meus pais. Eu fui criado assim, minha irmã também, e qualquer decisão que fora da minha autonomia, assim, que eu vejo que eu preciso de um conselho, eu, mesmo que hoje eu sou casado, tenho minha filha, minha esposa, eu ainda ligo e pergunto, o que o senhor acha? Mãe, o que você acha? Por mais que eu já fiz algumas burradas, e se eu tivesse escutado eles, talvez eu não tinha feito. Mas é tudo para aprendizagem. Eu lembro que eu falei com meu pai falou assim, cara, presta atenção no que você está fazendo. Você está ficando nervoso com uma pessoa que está te dando oportunidade. Se você fosse virar motorista hoje, você ia ter que ir para manobra. Tanto eu quanto você. Eu não. Porque eu não fui. Você Eu fui. Você foi. Eu fui. E você sabe que a área de manobra dentro de uma empresa de ônibus não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Eu ainda fiquei pouco tempo. Não, eu não fui. Eu não sei. Foi complicado. Eu não sei o que é uma manobra de garagem. Nunca fui para manobra. Virei motorista direto mesmo na raça. Tive que virar na raça. Aí eu fui abraçar as oportunidades. Tive portas fechadas. Fui muito criticado. Entendeu? Eu tive que forçar várias vezes barra para pegar uma Scania, para pegar um Volvo, para pegar uma Mercedes. Um pouquinho, quem sou eu para falar que a gente sabe? Que a gente guarda uma coisa. Motorista que é motorista, ele nunca fala que ele sabe. E na verdade é aquela questão, eu sempre gosto de trazer uma frase comigo que todos os dias, quando a gente sai de casa, alguns a gente ensina. Mas todos a gente aprende, Patrício. Meu pai sempre falou comigo, nunca faça isso achando que você sabe. Porque no dia que você falar que sabe, é o dia que você quebra a cara. Então assim, eu saio até hoje, eu saio como eu vou aprender. Mas o pouquinho que a gente ainda sabe, que é o arrancar e tratar a máquina, que eu tento tratá-la, tanto eu quanto você, que a gente tem a profissão como amor, eu sento ali, eu sei que aquilo não é meu, mas eu tomo que se fosse para mim, a gente tenta cuidar daquela máquina ali da melhor qualidade possível, na qualidade de transporte, na qualidade não só de direção, por marcha, não é. Isso eu quero que você grave bem aí, e a direção hoje, dirigir com amor, não é só você sentar ali e não dar um tranco numa embreagem, não bater uma transmissão, não. É qualidade de trabalho. A qualidade do que eu trabalho, que eu falo com você, é você colocar o bem maior. Qual que é o bem maior hoje? O cliente, a vida. Porque o ônibus sem passageiro, você vai andar à toa, vai gastar diesel à toa. Mas o bem maior é você sentir ali e o passageiro chegar no local, no seu destino, não é te elogiar, mas você olhar no rosto dele e ver que ele está satisfeito, que ele está tranquilo. Eu lembro de uma certa feita, eu indo para Patos, acabei de subir a Serra de Luz ali, a primeira parada, eu esqueci o nome ali, parei o carro, e uma tempestade vindo daquela, e eu sou medroso com chuva, mas amo dirigir na chuva, porque a chuva te ensina. Já escorregou na chuva? Já em Serra de Teresópolis, no Rio de Janeiro, num B10. Foi a época que minha esposa engravidou e eu peguei um carro, falta de maldade, peguei um carro que estava no pátio, 6 meses parado no pátio, um B10, carroceria buscar, trucado, e o carro não estava sem manutenção, só estava freando o segundo eixo e uma roda dianteira. Nossa Senhora. E eu desci a Serra de Teresópolis. Na Serra de Teresópolis eu vi o que é uma responsabilidade, com 15 funcionários dentro do carro. Me chamou a responsabilidade, que eu puxei o Telma, ele não respondeu, na hora que eu puxei na caixa, a caixa não entrou. Eu esqueci que o carro estava sem manutenção, eu fui pela empolgação, eu começando. Aí que parece que
o espírito do velho baixou naquela hora e eu lembrei de várias coisas que meu pai fazia e tentei fazer, foi aonde que aplicação. Senão não estava aqui nem hoje. Se você não tiver um pouquinho de conhecimento, para você Não, tirar um carro de uma situação dessa é complicado. Passei aperto, não nego. E Patos? E Patos de Minas, eu estava levando uma turma de moças para fazer desfile. Só tinha mulher dentro do carro, só eu de homem. E essas meninas começou. A sua Cristal não tem ciúme, não? Não, graças a Deus. Olha, olha. Não. Aqui em casa, graças a Deus, tanto eu como ela, é tranquilo. Se eu estiver ali conversando com a mulher ou ela conversando com o homem, nunca teve essas bobeiras de ter ciúme, essas coisas relacionadas à dificuldade, não. Graças a Deus. Sempre fomos abertos a isso e tranquilo em relação a isso. Então eu fui levar, tanto que eu tirei foto das meninas lá, mandei para ela, tiraram as fotos comigo lá, sempre tive o respeito, graças a Deus, né? Porque sim, tá certo. A gente tem que ter o respeito, não é porque é homem. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E eu cheguei ali, nós paramos para almoçar. Essa chuva veio e essas meninas ficaram apavoradas dentro do carro. Falei, gente, nós estamos aqui, nós temos que enfrentar. Não adianta eu ficar parado aqui e esperar a chuva passar. Motorista é motorista, ele vai embora. Ele vai embora. O barco segue. Eu lembro que eu fui tranquilo. Eu estava num BF 270, um Volvinho, motor dianteiro. Já é um carro mais novo. Já é um carro mais novo, 2011, 2012, um Campione, Comil. 3.25, pronto. Aí vocês já vão saber qual carro que é. Vamos lançar a foto dele aí. Um Campione aí 3.25, você já imagina qual que é. Então, uma viagem tranquila. Eu debaixo da chuva, eu reduzo. É 60 para baixo, caixa alta, freio motor desligado. Falando em Campione 3.25, já que você tocou aqui, antes de finalizar essa história, eu vou comentar com ele aqui, breve, porque é um assunto que aconteceu na mídia esses dias. E vamos colocar as imagens aí, se eu conseguir direitinho essas imagens, vamos colocar para vocês aí. Você viu aquele carro que perdeu o freio, um Campione desse? Vi. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque não estamos aqui para comentar. Mas vamos colocar para vocês a responsabilidade de um profissional. O motorista foi artista. Ele foi profissional. Não estamos aqui para falar se foi freio, se foi operação, de forma nenhuma. Porque, infelizmente, a gente que está em cima do volante sabe como é que a situação funciona. Não vamos entrar nem em detalhe. Eu ia dar uma prévia do que eu vi. Um pouquinho da prévia, nada suscita ao motorista, na minha opinião, de motorista. Ele conseguiu, graças a Deus, ele foi artista. Ele foi artista. Deus colocou a mão e conseguiu tirar lá na... Patrício, é área de escape, lembre, área de escape. Patrício, agora dando continuidade, você gosta muito do transporte, gosta muito de ônibus, correto? E eu sei que tem alguém que vai falar para nós aí que um pouquinho que o papai gosta muito de ônibus, é isso mesmo? O papai gosta muito de ônibus? Vem cá. Olha para nós lá, ali para a câmera. Como é que o papai gosta de ônibus? Fala para nós. Muito. Muito mesmo? Sim. Eita, o papai gosta bastante, não gosta? Bastante. O papai eu acho que é busólogo. Você é busólogo? Uma certa feita, eu achei que eu seria busólogo. Só que, como eu gosto muito da operação, hoje eu parti mais para a técnica, né? Eu tento muito aperfeiçoar no aperfeiçoamento técnico ali, na direção. Então eu larguei um pouco do busólogo, de gostar de ver os ônibus, mas eu fui mais para a área da operação. Então hoje eu tenho alguns amigos, principalmente em São Paulo, e que eu tenho vários contatos com eles, que eu tento na área operacional. E eu queria me aperfeiçoar nessa área, como instrutor. E já tenho até alguns planos aí, futuros, com esses amigos meus, até de um canal do YouTube, mas para isso eu tenho que me aperfeiçoar. Eu quero terminar minha faculdade, que eu estou fazendo, processos gerenciais, que vai envolver isso aí, e pegar conhecimentos, igual eu estou pegando com eles para mim, na área operacional. Então, assim, o busólogo eu não desfiz. Eu gosto demais. Mas eu parti mais para a área operacional. Tem o busólogo hoje, muito busólogo, ele não é
ele ama ama ônibus, mas muitos deles não são motoristas. Sim, sim. Então, como hoje eu sou motorista, então eu parti mais para a área técnica. E eu quero transmitir futuramente para a nova geração aí que vai começar algum conhecimento, alguma coisa que a gente já viveu e que a gente pode transmitir, né? Que seja um conteúdo para cada um. Isso é um aspecto bom, Patrício, porque o ônibus, né, ele movimenta o Brasil. Eu não refiro só à parte da busologia, de quem aí ama o transporte, mas falo também em todo o transporte. Tem gente que tira foto de avião, tira foto do trem, Verdade. da ferrovia, do caminhão, do ônibus. Então, o que acontece? Esse amor, ele existe. A gente sabe que as histórias são muitas e muitas pessoas têm grandes histórias atrás, não só do volante como profissional, também como aqueles amantes do transporte que não estão, mas vivem o que o transporte é. E para finalizar, o Patrício vai deixar aqui uma mensagem referente ao Dia dos Pais. Aproveitando a deixa, Laurinha, fica do lado do seu papai aqui. Deseja a ele um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Patrício, é contigo. A herança maior que a mensagem que eu deixo, né? Desculpa. A gente fica até um pouco emocionado porque hoje junta para mim duas datas, né? Aniversário de minha mãe, dia 8 de agosto, e o Dia dos Pais agora, né? Domingo agora. E então assim, você que tem seu pai, você que é filho de motorista, independente da profissão, a gente está falando aqui porque é a área que a gente trabalha hoje. E eu venho como filho de motorista, e hoje eu sou motorista, eu tenho minha filha aqui, que está do meu lado. Eu desejo a cada um aí que possa reconhecer o tão árduo que é a profissão de motorista. Independente que seja motorista de caminhão, motorista de ônibus, carro pequeno, mas que a gente está aí no trecho e possa reconhecer. Porque eu não tenho vergonha, hoje eu sustento a minha casa como motorista. Meu pai sustentou a casa dele, os filhos, eu e minha irmã, como motorista. E eu não tenho vergonha de falar. É o que eu sempre quis fazer, estou fazendo hoje, realizando um sonho meu. Por mais que ele não queira, mas agradeço a ele. Que o pouquinho que eu sei foi graças a ele, né? E outros méritos a outros também que estiveram na minha vida profissional. E agradeço demais. Qual é o nome do papai? Meu pai chama Milson Lourenço. Milson Lourenço, receba aí as nossas considerações, respeito e um feliz Dia dos Pais do seu filho, Patrício César. Aqui a netinha. E o Rodobus aqui deixa as suas considerações finais, né? Desejando a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Esse programa provavelmente vai sair após a data, um pouquinho adiante, porque nós temos o nosso tempo de programação, mas fica aqui já o nosso respeito, o nosso carinho. E Laurinha, como é que fala? Roda bus, corta trecho. Um abraço a todos. Patrício, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, William. E aqui nós finalizamos um Rodocast e até a próxima.